Boa noite, pessoal. Estamos com vocês hoje mais uma live e já começo pedindo desculpa pelo atraso. Mas vocês não vão se arrepender de acompanhar essa live, que o tema é muito legal. Hoje nós vamos falar de trabalho. Amanhã é dia do trabalhador e nada melhor que a gente dar algumas dicas e contar uma fantástica história do nosso amigo Nelson, que ele é gerente de gestão de pessoas aqui do Cicobi Lagoa Cred. Boa noite, Nelson. Boa noite, Elisete. Tudo bem? Tudo bem. Gente, a gente está assim, muito satisfeito em falar desse tema, porque nós estamos vivendo numa situação muito complicada, né, que a gente depara com desemprego, as pessoas estão aflitas em casa por causa da pandemia, mas nós devemos ser persistentes. E nós também vamos falar sobre essa persistência, sobre essa resiliência que a gente tem que ter em todos os momentos do nosso trabalho e principalmente agora, que estamos passando por essa dificuldade, por esse isolamento, por essa crise financeira. E um dos pontos, Nelson, que eu quero assim deixar que você fale, contribua com a gente, é sobre a necessidade de se sentir útil dentro do trabalho, do ambiente que a gente convive todos os dias. Pois é, Elisete, às vezes a pessoa, quando eu conto isso para as pessoas, às vezes a pessoa fica até assim, sem acreditar. Só que as pessoas só levam em conta que o happy hour pode ser só na sexta-feira, depois das 18 horas, depois que acaba o trabalho. Só que é claro que eu gosto da sexta-feira também, só que pra mim o melhor dia é segunda-feira de manhã. É verdade? É verdade. Eu adoro segunda. Eu costumo até falar, Nelson, que pra mim sábado, domingo, segunda não tem diferença. Porque como eu sempre trabalho com coisas que eu gosto, então todo dia é festa. Eu tô super feliz com tudo. Pois é, talvez até mesmo pelo conceito que você tem de trabalho, que é uma coisa árdua, uma coisa que você tem que fazer todo dia, uma coisa cansativa. Parece que você só está livre daquela coisa na sexta-feira. Só que é importante a gente saber que na segunda-feira, o tanto de gente que tem esperando a gente para trabalhar, quantas pessoas dependem do nosso trabalho, e isso é a hora que eu me sinto mais útil. É por isso que eu acho que o happy hour dá sim para ser na segunda-feira. Happy hour dá para ser no trabalho. Tem que gostar do trabalho também. Sim, isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que assim, se a gente não tiver paixão pelo aquilo que a gente faz todos os dias, a gente está passando a vida de uma maneira indevida, porque se a gente passa grande parte do nosso tempo dentro do trabalho, daquele ambiente, se você está insatisfeito, então você vai ficar péssimo, né, a sua vida, você vai levar seu mau humor para dentro da casa, né? Com certeza. Agora imagina só, se você gosta do que você faz, qual que é a probabilidade do seu trabalho sair bem feito? É muito maior. Com certeza. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não gosta do que você faz, um trabalho mal feito é a consequência certa. Então por isso é importante, a hora que a gente identificar o que realmente gosta, a gente fazer com muito carinho, com muito amor, entendeu? Para que saia um serviço bem feito, para que saia uma coisa bem feita, entendeu? Isso mesmo. E Nelson, deixa eu te contar uma coisa, às vezes você até sabe, né? Quando a gente está fazendo a nossa mentoria dentro da escola com os jovens, quem tá aí, gente, online, manda um beijo, manda um oi, fala o nome da escola que vocês estudam. E a pergunta que eu mais ouço, Nelson, e eu sempre falo, gente, isso não é comigo, isso é com o Nelson. Então, quem pergunta isso, não conhece o Nelson, este é o Nelson e ele pode responder para vocês. A pergunta que eu mais ouço é, como que eu faço para trabalhar no Lagoa Cred? Gente, é o seguinte, o Lagoa Cred é uma empresa hoje muito profissional, então que adota ferramentas para que tenha um processo seletivo justo com todos, para que todos tenham oportunidade. Hoje, recentemente, nós contratamos uma ferramenta de uma empresa super conceituada em Belo Horizonte, onde que os currículos devem ser cadastrados no site do Lagoa Cred, lagoacred.com.br, na barra contatos, trabalhe conosco. Por que eu falo que tem que ser feito por lá? Porque com essa ferramenta, depois que você acabar de preencher o seu currículo, você vai ser direcionado para uma plataforma que você vai responder algumas informações, onde que será feita uma análise do seu perfil. Então a cooperativa, além de ter as suas informações do seu currículo, ainda terá a análise do seu perfil, qual o perfil que você se encaixa melhor. E isso dá mais credibilidade ao nosso processo seletivo. Todo o nosso processo seletivo é feito pela plataforma na página do Cicobi Lagoa Cred Gerais. Não, isso é fundamental falar essa questão de perfil, porque às vezes a pessoa é contratada, né? Não estou falando aqui no caso da empresa do Lagoa Cred, qualquer outro serviço, acha que vai mandar o currículo, passa na entrevista e a hora que chega, né, no dia a dia para trabalhar, ela entristece, porque ela percebe que não tem nada a ver.
com aquilo que ela espera. Então essa ferramenta é super legal, eu também não sabia disso, viu, gente? É. Mas todos, é bom lembrar que todos esses esforços, eles são feitos para diminuir o risco da gente ter esse erro de contratar uma pessoa que não tem o perfil para aquela vaga. Então, ter uma ferramenta interessante, depois passar pelo nosso processo de entrevista, tudo isso é para diminuir o erro e tentar acertar, colocar a pessoa certa no lugar certo. Até algumas pessoas às vezes me perguntam, mas eu não sou chamado para entrevista, eu não participo do processo seletivo. Gente, o processo seletivo ele é feito de acordo com o perfil. Às vezes você não é para uma vaga, mas pode ser que seja para outra. Então, preencha lá o seu currículo no nosso site, e assim que o seu perfil encaixar em alguma vaga e nós tivermos essa vaga disponível, você será chamado para o processo seletivo. Muito legal. E eu, né, como experiência, eu fui contratada pelo Nelson e sou muito feliz, porque assim, eu caí bem nesse perfil então, né? Porque amo o programa Jovem Cooperativista, estou aqui adaptando com as câmeras no Conexão Jovem Cooperativista e quero dar um oi para quem está online com a gente, o Rodrigo Martins e o Júlio Marcos. Oi, boa noite para vocês, tudo bem? Então vamos lá, Nelson, essa parte, né, que as pessoas sempre querem, então tem essa ferramenta para vocês não enganarem e logicamente quando a pessoa quer trabalhar naquela instituição e percebe tipo o perfil que ela tem, né, onde que eu vou me encaixar, é muito mais fácil de vocês, né, você que contrata essas pessoas, da empresa não errar com esse funcionário, porque é um processo burocrático, né? A gente não pode contratar qualquer pessoa. E principalmente para essa pessoa que foi contratada, identificar naquela área que ela vai atuar. Então, assim, com isso ela não vai ficar insatisfeita, ela vai gostar e não vai acontecer esse happy hour somente na sexta-feira. Exatamente. Né? Porque tem gente que odeia segunda-feira porque tem que trabalhar e ama sexta-feira. Isso é muito ruim para a pessoa. Né? Até porque também, Lisete, é um hábito meu, às vezes o pessoal não gosta da segunda-feira, porque às vezes exagera um pouco no final de semana. Eu gosto de tomar uma cerveja, mas eu só tomo minha cerveja até meio-dia. A parte da tarde do domingo, ela é para me preparar psicologicamente e fisicamente para a segunda-feira, para a semana. Entendi. A gente tem que criar uns hábitos, né, legais que funcionem para a gente não chegar na segunda-feira, que tem que ser um dia de produtividade, né? E a gente ficar lá de ressaca, com mau humor, e isso influencia na empresa toda, porque a gente está lidando o tempo todo com pessoas, o nosso trabalho não vai ter tanta credibilidade se a gente não tiver esse preparo emocional e físico, principalmente. Exatamente. Né? E outra coisa, um tema que a gente quer falar também é sobre essa persistência. Porque o que acontece? As pessoas às vezes reclamam muito do desemprego, né? Mas quando está empregado não faz por onde. Tem um comportamento péssimo, às vezes não veste a camisa. Eu sempre falo assim, a gente tem que vestir a camisa. Quando você gosta, você está inserido naquela instituição de trabalho que você admira, então você tem que estar feliz ali dentro, você tem que vestir a camisa, você tem que falar bem, né? E quando eu falo assim dessa persistência que as pessoas têm que ter, não é só falar bem, é você atuar bem. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esses comportamentos, essa necessidade de sentir útil ali na sua empresa. Gente, hoje quando a gente fala no nosso dia a dia, na nossa empresa, toda empresa, independente de qual for a empresa, ela necessita de produtividade. E até um termo muito abordado no Jovem Cooperativista é a questão do empreendedorismo. Sim. E onde é que nós podemos aplicar o empreendedorismo, inclusive nas nossas funções, sabe? De forma a procurar fazer melhor, mais rápido, com menos recurso. Entendeu? Isso tudo vai refletir no resultado da empresa, na sua produtividade pessoal e no resultado da empresa. E, consequentemente, no seu resultado final, que é a remuneração que você tem na sua empresa. E o seu reconhecimento, claro. Quando você tem todas essas entregas, você não precisa ter nenhuma preocupação quanto ao mercado de trabalho. Sempre terá um lugar para você. Isso é assim, fantástico a gente ouvir isso, né? De você que contrata, né? Tem toda a habilidade para fazer isso, estudo e tudo mais, né? Porque quando a gente fala, é um tema, é uma das premissas do programa Jovem Cooperativista, a gente falar sobre esse empreendedorismo, que às vezes os jovens acham, a gente até fez uma live falando sobre isso, as meninas comentaram, acho que foi na última live, que acha que é ter o seu próprio negócio, mas não, eu sempre foco com isso, né? Gente, é um comportamento de empreendedor. Você pode empreender dentro da sua casa. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu setor. E quando você admite esse comportamento, está alinhado com esse comportamento de organização, de proatividade, que é o principal, né?
principal, tem tudo para dar certo. E quando você está naquela empresa, determinada empresa que você gosta, as pessoas veem isso em você e muitas pessoas falam assim, eu quero pedir um aumento de salário. Mas quando você se destaca nesse perfil de empreendedor, você nem precisa pedir esse aumento, né? Ele vai ser... Ele é consequência. Isso, ele é consequência. Então, assim, é muito bom a gente dar, né, resultado para aquela empresa, porque todo mundo está crescendo com isso. Agora, né? você imagina a situação que, acho que isso deve acontecer em qualquer empresa, né? O que você responde para um funcionário quando ele chega para você e fala, eu quero um aumento de salário? Eu já tenho a minha resposta na ponta da língua, eu sempre pergunto, por que você quer um aumento de salário? Ótimo. Ó, gente, fica a dica, hein? Por quê, né? Será que vocês sabem responder? Quem já passou por isso? Gente, manda aí, eu já passei, já quis pedir, não tive coragem. Porque às vezes a pessoa quer pedir e não tem coragem. Mas às vezes essa coragem já tá no subconsciente, tipo assim, não é que eu não tenho coragem, por que eu mereço? Às vezes ele não sabe, porque né? Só hoje, eu falo muito com o pessoal que trabalha com a gente aqui, só ganha diferente quem tem entregas diferentes. Só tem um salário maior quem tem entregas maior. É Sim. básico. Aí eu vou perguntar, o que você está entregando além do que é te pedido, além do que é a sua função? Entendeu? Então aí eu percebo que muitas pessoas nesse momento, elas perdem o argumento. Porque aí elas vão fazer uma reflexão, tá assim, peraí, eu não estou entregando nada, então eu não mereço um aumento de salário nesse momento. Mas aí parte da pessoa fala, então peraí, se naquele momento eu não estava produzindo mais, agora eu vou passar a produzir para na próxima vez que ele me fizer essa pergunta, eu ter o argumento para ele e, consequentemente, conseguir a resolução. E até é bom, assim, fazer essa pergunta, por quê? Porque às vezes você pode estar testando, né? Exato. E se a pessoa tivesse com a autoestima muito baixa ou falar assim, não, mas isso eu faço, não é minha obrigação, mas eu faço além, ela tem que saber, ela se qualificar e se posicionar diante disso. Não, eu fui contratado para fazer determinada tarefa, mas é uma coisa que minha mãe sempre falava, não quebra as mãos da gente fazer uma coisa a mais. Né? Por quê? Porque o resultado, não falo só financeiramente, mas o resultado pessoal, ele é muito válido. Você se sentir mais útil para o outro, né? Essa entrega pela paixão daquilo que você faz, que é fundamental, que nós já falamos no início, aquela motivação que você tem de ver a sua empresa crescer, né? Então isso é muito legal. E voltando a falar, né, sobre essa persistência que a gente tem que ter, ainda mais nos dias de hoje, que a concorrência, né, é muito real. Hoje em dia o mercado está muito, como que eu posso dizer? A gente tem, né, muita concorrência mesmo, e se a gente não garantir ser bom ali, ter esse comportamento de um bom empreendedor e vários outros fatores, a gente vai ficar para trás, né? Então é sempre estar se atualizando e ser persistente mesmo. Gente, quando eu conheci o Nelson, né, que eu passei pela contratação, eu conheci assim, né, só uma conversa, as entrevistas que eu passei por ele, e depois eu sempre falo para vocês, alunos, que a gente tem essas pessoas, né, que são da agência, os colaboradores da agência, que vão para a sala de aula contar um pouquinho da experiência. E eu fiquei muito feliz de conhecer a história do Nelson. Eu gostaria, Nelson, que você compartilhasse um pouco da sua persistência que você teve, né, que você foi morar fora. Conta pra gente um pouquinho dessa história sua, que é fantástica. Sentindo assim, como incentivo para as pessoas que acham que às vezes a gente tem que subir do primeiro degrau, a gente vai escalar e já chegando no topo. Não é assim, né? Conta a sua história um pouquinho pra gente, que é muito legal. Gente, a história tem que ser resumida, né? Porque é uma história um pouco grande. Eu vou vai ficar aqui 2 horas só falando. Acho que o que a Elisete está pedindo é para que eu relate alguns fatores que aconteceram, principalmente quando eu morei fora do Brasil, que eu morei um tempo nos Estados Unidos. E a experiência, a primeira experiência mais marcante, foi quando eu fui pedir serviço numa loja do McDonald's, num restaurante do McDonald's. E assim, é uma memória muito fresca, ela está sempre muito presente na minha cabeça, porque realmente marcou. E eu me lembro do dia que eu cheguei para pedir o serviço, a menina falou, ela só olhou para mim só, eu tenho uma vaga, mas para limpar o pátio. Olha que eu olhei para o pátio, tinha mais ou menos, sei lá, acho que uns 50, 60 centímetros de gelo, de neve. Aí eu dei uma olhada para o lado, olhei para o outro, mas aí me veio a pergunta, e agora? Eu perguntei para ela, assim, tudo bem, mas eu gostaria de trabalhar aí dentro, gostaria de ser cozinheiro. Na primeira vaga que tiver dentro, você me coloca como cozinheiro? Ela falou, perfeitamente. Se você aceitar, a primeira vaga que tiver dentro
da loja, eu te coloco na vaga. Então dali eu comecei a limpar e eu acho que um pouco de sorte e tal, mas com 2 semanas surgiu a vaga dentro do McDonald's. E ela me falou, Nelson, você quer? Saiu a vaga dentro do McDonald's, você vai querer? Eu disse, pra que é? Ela perguntou assim, é para fazer salada. Naquela hora eu disse, não, é agora que eu vou começar a trilhar a minha carreira. E eu comecei a falar, tudo bem, eu até aceito a fazer a salada, mas não é a salada que eu quero. Eu quero fazer sanduíche, que era, a princípio, ali o próximo degrau para a minha carreira. Então ela falou, tudo bem, a próxima vaga que estiver fazendo sanduíche, eu te coloco na vaga. Então comecei a trabalhar, só que é importante, gente, a gente estar preparado para as oportunidades. Diz um ditado muito popular aí que cavalo arriado só passa uma vez. Se não montar, ele perdeu está. a oportunidade. Então, enquanto eu fazia salada, eu ficava observando como é que o pessoal fazia o sanduíche, qual era o processo. O meu inglês não era tão bem apurado, eu peguei e colocava o headset que eles chamavam para me escutar como que eram os pedidos, porque eu sabia que eu queria era lá fazer o sanduíche. Então, passou-se um tempo, né, não foi um tempo muito longo, e novamente veio a minha gestora e falou, Nelson, você tinha falado comigo e surgiu uma vaga para fazer sanduíche. Você quer? Aí na minha cabeça veio exatamente a mesma coisa de novo. Naquele momento eu vi que eu ainda poderia mais ainda, porque para aquela posição de fazer sanduíche eu já estava preparado e já estava preparado para outras funções. Eu falei, perfeitamente, mas não é o que eu quero no futuro. Eu vou fazer o sanduíche, só que agora eu quero atender, eu quero tirar o pedido, fazer lá na frente. Nelson, deixa eu só te interromper um pouquinho contando nessa sua história. Você falou que começou tirando o gelo. Isso. E você sempre teve essa visão de querer mais, que é importante, Muito né? importante. E se preparando e tudo mais. Porque a gente também não pode entrar nessa zona de conforto, tipo, é isso que tem pra fazer, pronto, eu vou ficar ali o resto da minha vida. São né? duas coisas importantes, Elisete. Primeiro, não querer já chegar no final, no melhor cargo, na melhor posição. Né? Tem que saber que tem um processo, tem que saber que ele não é fácil. E segundo, tem que querer chegar lá. Sim. Porque senão eu estaria até hoje, digo assim, até o tempo que eu fiquei lá, limpando o pátio. Tá. Entendeu? E outra coisa importante é a gente deixar as pessoas saberem que você também quer crescer. É verdade. Porque senão também elas não vão te dar oportunidade. Né? E uma coisa que eu sempre falo na sala com os jovens é que, assim, eu fui educada, né, dessa maneira, que todo trabalho é digno. E muitas das vezes a gente escuta alguns alunos falando assim, eu não vou fazer isso, não, tem vergonha. Então, assim, a humildade é fundamental em qualquer trabalho, né? E você, senhora nenhuma, sentiu vergonha de estar fazendo aquilo? Não. Conta pra gente. Eu acho que não tinha espaço para isso. Eu acho que eu estava muito consciente qual que era o meu lugar naquele momento, mas também tinha muita consciência qual poderia ser o meu lugar no futuro. Entendi. Então, acho que não fazia parte daquele momento. Uhum. Bom, mas aí, retomando, né? Ela me passou para o sanduíche, eu falei, eu quero atender. E logo que eu vi que ela ia me colocar para atender, ela falou, a próxima vaga que surgiu lá é sua, ela também percebeu, a gestora também percebeu o meu crescimento e percebeu a minha vontade. Então ela falou, não, eu te coloco lá para fazer. Passou mais um tempo trabalhando, e era sempre muito dedicado, sempre que precisavam de mim, eu estava à disposição da empresa. Passou mais um tempo, ela falou, olha, Nelson, novamente surgiu a vaga no atendimento, você vai poder tirar os pedidos. Eu falei, os meus sonhos crescem. Então, eu já não quero só tirar o pedido. Lá a gente trabalhava numa loja com 3 turnos, então tinha o gerente de cada turno. Eu falei, agora eu vou, claro, tirar os pedidos da melhor forma, até porque você me reconhece o meu trabalho, mas o meu objetivo agora é ser um gerente do turno. Falou, não, perfeitamente. Então, aí sim, aí agora nessa parte tudo bem, os meus treinamentos eram todos feitos ali. Só que como eu já queria mais, eu lembro direitinho que eu falei, agora eu preciso de fazer uns treinamentos mais gerenciais. E que o McDonald's tem. Então eles mandaram para a faculdade do hambúrguer, para fazer realmente os treinamentos gerenciais. Foi, com o tempo, novamente, mas eu falo assim, é muito importante, a gente fala de uma forma bem resumida, mas gente, a gente eu trabalhava numa loja que era 24 horas. Nossa. Então eles me ligavam 2 horas da manhã, eu saía da minha casa e ia trabalhar. Eles me ligavam 6 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu estava disposto. Só que eu tinha um objetivo. Então, e foi exatamente o que foi alcançado. Pouco tempo depois, foi me oferecido novamente a vaga de gerente do turno e um tempo depois o gerente da loja. Eu fui gerente dessa loja 2 anos e meio. Deixa eu te contar uma coisa, a Maria Eduarda está falando que é fã de você.
Já tem fã, tá Obrigado, vendo? Maria. Gente, e quando a gente foi, né, selecionar esse tema sobre o trabalho, porque amanhã é dia do trabalhador, quero deixar uns parabéns para todos os trabalhadores, que nós trabalhadores somos guerreiros, né, gente? Ainda mais nesse país. E a gente, assim, pensou logo de cara em você, Nelson, porque a sua trajetória é muito legal, né? E é bom a gente contar, porque às vezes as pessoas visam assim, nossa, aquela pessoa trabalha num lugar muito bom, ganha determinado salário, tem tal carro, mora em tal casa, as pessoas veem só os resultados e não sabem de onde que começou essa trajetória, né? Exatamente. E são momentos difíceis, ninguém, igual você falou assim, pode ter sido uma sorte. Eu não sou muito assim de acreditar em sorte não, eu acho que é assim, a persistência, e quem estava lá te orientando via essa força de vontade, né? E as pessoas muitas das vezes perdem oportunidades porque não se abrem, não se mostram que estão disponíveis a crescer no mercado. Pode em alguns momentos, eu acho que são poucos, existe o fator sorte. E você às vezes está no lugar certo, na hora certa. É raro, né? Raro. Difícil. Mas isso não adianta nada se você não tiver exatamente o que você falou. A persistência, se não tiver a vontade de fazer as coisas, você vai ter o fator sorte, mas não vai ter uma sequência. Entendeu? Então, o fator sorte por si só não resolve a nossa vida. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para ler os comentários. O Davi Melo. Davi Melo, né, nosso camarada aqui, que ele lembra dele? Lembro, claro. Né? Ele tá falando aqui, ó. Peraí. Desculpa, gente, engasguei aqui. A observação é realmente muito importante para a aprendizagem no local de trabalho. O Davi Melo, né, o Nelson sabe, ele é um aluno fantástico lá do Virgínio. Ele passou pelo processo seletivo, né, que foi um aluno destaque. E eu sempre gosto de falar com os alunos também que não é fácil a gente chegar já de cara no lugar que a gente deseja trabalhar. Por isso que sempre tem essa pergunta, como que eu faço para trabalhar lá? Então, dá o primeiro passo, né? Mostra que você tem desejo de trabalhar em determinado lugar. E uma coisa importante também é a rede de network, né? Porque às vezes você quer trabalhar em um determinado lugar, mas você não sabe nada da empresa, você não conhece ninguém. Então, peraí, como que você deseja estar naquele lugar, grande parte do seu dia, receber um salário que vai movimentar a sua vida, sendo que você não sabe nada da empresa? Então vai ser uma questão só de ego e não funciona, né? Não funciona. Você falou aí de a pessoa almejar já as consequências, os frutos, né? Só que quando a pessoa valoriza mais o fruto ou vamos colocar, o objetivo do que a trajetória, porque a trajetória tem que ser mais interessante. Com certeza. Se a trajetória não for mais interessante do que o objetivo ele não vai valer a pena. Então, é muito importante a gente focar nessa trajetória e não querer ir direto ao final, onde que realmente estão as coisas boas. É a queima de etapa, né? Eu falo assim, que como eu sou professora e a gente sempre fala assim com as mães, que às vezes, né, eu sou alfabetizadora e às vezes elas falam assim, eu quero que lê rápido. Eu falo, gente, não pode queimar etapa, tem todos os processos até chegar na leitura, na escrita em si, e no trabalho é a mesma coisa. Se você não começar, né, dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau, estar apto a vencer todas as etapas necessárias e mostrando ali que você tem interesse de continuar, que você quer melhorar, né, você não vai chegar no objetivo. Só que o que acontece também é muitas vezes a pessoa consegue um trabalho naquele determinado local, desejado e tal, ela entra almejando um cargo, mas ela entra de baixo e ali ela conforma. Ela não faz questão de subir, ela só quer, mas ela não se capacita, né? Ela não, igual você falou que era 2 horas da manhã, as pessoas te ligavam e tal. Então, quando você está naquele trabalho, você tem que estar disponível. Sim, com certeza. Mas eu trabalho, por exemplo, de tal a tal horário. Mas espera aí, né? Às vezes, algum dia você pode ficar doente, algum dia você pode passar mal. A empresa não vai te mandar embora por causa de um dia que você está ruim. Mas por que às vezes um dia que a pessoa te liga, você vai prestar um serviço a mais 10 minutos e você não está disponível? Tem que ser uma coisa recíproca ali, né? Eu acho que a pior coisa que a gente escuta de um colaborador, de um funcionário que a gente precisa, é que ele fala assim, não, mas isso não é meu trabalho. Nossa, isso não faz parte da minha função. Uhum. Gente, a sua função é o que a empresa precisar. Com certeza. É uma prestação de serviço, você tem que estar para tudo, né? É o que precisar, não é minha função, não vou fazer. Isso não pode existir no vocabulário de uma pessoa que almeja uma carreira interessante, que almeja um objetivo interessante na empresa. Tem que estar fora do vocabulário.
Isso mesmo. E esses dias eu estava estudando, aí eu vi, não sabia que existia isso. Falei, gente, eu conheço muitas pessoas que se encaixam nisso. É a síndrome da produtividade. No meio de tantas síndromes de coisas ruins, tem a síndrome da produtividade. É aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, não desliga. Né? Mas é assim, essa pessoa, essa síndrome, gente, tomara que vire uma pandemia de síndrome da produtividade, que as pessoas possam adquirir isso, né? Estar disposta, feliz, que às vezes a gente vê também, Nelson, não sei aqui se você vê isso, se é a realidade, né? Espero que não. A pessoa tá ali, né? Recebe no dia certinho, gosta do trabalho, mas tem um mau humor. Você olha pra pessoa, ela tá sempre com a cara fechada. Eu sou uma pessoa assim, né, muito aberta, eu falo, eu gosto de rir mesmo e tal. E eu falo que eu tenho muita dificuldade com pessoas muito mal-humoradas. Porque parece que a energia negativa me pega, sabe? Contamina todo. Contamina, não é verdade? Isso é fato. Contamina todo, contamina a equipe toda e quem sai prejudicado no final é a empresa. Não tem dúvida. E tem gente que persiste nisso. Nossa. Não é um dia ou outro. Porque às vezes a gente não tá muito bem, né? Mas tem gente que não. Todo dia, você nunca encontra aquela pessoa com a cara boa. Aquilo ali, todos ao redor ficam contaminados com esse ambiente ruim, né? Isso é péssimo, né? E eu falo ainda mais quando é a questão assim, de atendimento, igual vocês têm aqui, né? Os atendimentos. E a gente tem aquelas preferências. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas tá puxando saco de fulano e tal. Mas por que as pessoas preferem determinada pessoa? Eu falo que a simpatia, ela cabe em todo lugar, né? Então, assim, por mais que você esteja mal-humorado, está de mal com a vida, gente, mas um sorriso, né? Que seja um sorriso, fala assim, ei, tudo bem? Mas cabe você ser agradável com a pessoa, porque infelizmente ninguém tem culpa das nossas aflições. Todo mundo passa por momentos ruins, né? A gente não tem que sair depositando as nossas aflições, as nossas decepções nas pessoas, né? Porque quem paga o nosso salário, na verdade, é o povo. Então, se você chega no seu ambiente de trabalho, tá mal-humorado, tá com a cara ruim, tudo que te pede você não faz, depois, na hora que vai ser mandado embora, você vai reclamar. Vai perguntar por quê. Vai perguntar por quê. Aí tem N respostas, né? Então, assim, eu costumo sempre fazer isso até, e às vezes falo com os meninos, antes de sair de casa para o trabalho, não sei se vocês confiam nessa técnica, mas eu faço, pra mim funciona. Dá aquela olhada no espelho, autoconfiança, pensa, não, hoje eu vou trabalhar com gosto, porque a pessoa, a empresa me valoriza. Né? Você que tem que decidir como é que vai ser o seu dia, né? Você que decide se o seu dia vai ser bom ou não. Porque se você, deixa eu ver o que vai acontecer, qualquer coisa ruim pode te afetar e acabar com o seu dia. Então, a partir do momento que você sai de sua casa e fala, não, hoje nada me atrapalha, hoje nada muda meu dia. Então, a probabilidade do seu dia ser produtivo e excelente é muito grande. E eu falo que agora a gente, nessa pandemia, né, nós não estamos de máscara porque a gente tem que falar aqui, para facilitar. Mas eu acredito que a máscara hoje em dia a gente está usando, né, tampando a boca e o nariz, mas a gente tem que usar uma máscara invisível nos nossos ouvidos para a gente filtrar, né, as coisas ruins que às vezes uma palavrinha você recebe 1000 elogios, você não fica muito feliz. Aí uma crítica que é construtiva, que vai fazer você melhorar, você detona, seu dia ali fica péssimo. Então peraí, vamos filtrar. Isso foi bom para mim? É para o meu crescimento? Isso que, né, que o patrão, o chefe ali, o líder falou, é bom pra mim? Então eu vou absorver. Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que ter esse reconhecimento nessa falha minha. Mas às vezes você escuta tanta crítica que os elogios vão por água abaixo, né? Agora, você falando aí sobre o uso da máscara hoje, nós estamos adaptando até, comentando hoje com uma de nossas funcionárias aqui. Agora nós estamos aprendendo a sorrir com os olhos. É verdade. E é impressionante, se você parar para observar, você percebe que a pessoa está rindo mesmo, sorrindo. Então, vale a pena. Mas no finalzinho, pessoal, nós vamos falar sobre os comportamentos numa entrevista de trabalho. Né? O Nelson vai passar muitas dicas para vocês. E eu vou falar um pouquinho da linguagem corporal. E sabia que, Nelson, não sei se você sabe, eu aprendi, né, no curso que eu fiz com a Carol Portilho, mandei um convite, um abraço, Carol, se você estiver assistindo, que o sorriso verdadeiro não é com os lábios, é com os olhos. É com os olhos. Então a máscara não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, porque a gente tem um sorriso falso, entendeu? Então, assim, a alegria verdadeira, ela não é mostrada nos dentes, nos lábios, é com os olhos. E é muito bom a gente perceber isso, né? A pessoa que é feliz naturalmente, ela tem aquele brilho no olhar. Eu acredito que é uma observação que você deve fazer, com né? certeza. Quando você está em contato. Inclusive quando você está fazendo a entrevista.
Sim. Pra você ver, a gente sempre fala isso, quando eu sinto a energia nos olhos da pessoa, a energia no olhar da pessoa ali, parece que você consegue ver exatamente o que aquela pessoa está querendo. Sim. E também os olhos não mentem, sabe? Não, os olhos não mentem, né? Até que você falando aí de comunicação corporal, né? Talvez aí você sabe melhor ainda sobre isso, qual a mensagem que os olhos passam. Sim. Nós vamos comentar isso um pouquinho. Gente, vamos lá para os comentários. A Cíntia falou, ó, apoio e reconhecimento familiar também é fundamental. Gente, super, né? Eu sim tenho experiência própria, lado positivo e lado negativo. Eu fui uma pessoa, uma pessoa que fui criticada, né? Porque às vezes eu queria muito, né? E a gente tem essas crenças limitantes, porque é filho de pobre, que não sei o que, você não consegue isso. Mas quando você tem aquele incentivo, é muito mais fácil você alcançar, né? Aquele determinado objetivo, trabalho que você deseja. Só que às vezes, gente, a gente não pode se limitar às coisas ruins que acontecem com a gente, né? Pois é, esse apoio familiar, principalmente hoje que nós percebemos uma mudança no comportamento da sociedade, principalmente quando o homem tem uma atuação maior dentro de casa e a mulher uma atuação maior no mercado de trabalho, essa compreensão dos papéis, de homem compreender que a casa não é da mulher, mas é dos dois. Que a roupa não é da mulher, mas é dos dois, que o filho não é da mulher, mas que o filho é dos dois. Ouçam isso, homens, que tem muito homem machista que acha que tudo é pra mulher, né? Ouça o exemplo, pode continuar. Não, mas aí, no outro oposto, e que as dívidas também não são só do homem, são dos dois, principalmente quando a gente tem esse papel que a mulher tem que sair para trabalhar. Sim. Então, essa compreensão de que tem que ficar até mais tarde no trabalho, que, peraí, hoje eu vou ter que ficar, hoje eu vou ter que cuidar da minha filha, hoje eu vou ter que lavar a roupa, hoje eu vou ter que fazer a comida, porque minha esposa está trabalhando, minha esposa está ajudando a pagar a nossa despesa daqui de casa. Então, isso é muito importante. E a gente precisa sentir essa confiança de saber falar assim, não, hoje eu posso ficar até mais tarde no meu trabalho porque eu sei que a minha esposa está cuidando. Ou vice-versa, falar, não, eu não preciso se preocupar porque o meu marido sabe o que faz em casa, está tudo certo, não se preocupar, posso ficar tranquilo no meu trabalho. Então esse apoio familiar, ele é fundamental. Fundamental. E o que a gente está vendo, né, aí na televisão, nas mídias e tudo, é que as pessoas, hoje em dia tem muitos até casamentos sendo, né, acabados, as pessoas estão separando porque às vezes falavam assim, não, eu trabalho fora para sustentar a casa. Só que agora muitas pessoas, né, marido e esposa estão em casa e eles não estão se suportando. Porque aí às vezes falar, não, peraí, então tem alguma coisa errada. A saída para o trabalho não era simplesmente para o financeiro, era uma fuga. Ótima né? observação. Era uma fuga. E hoje eu falo assim, eu sou casada, né, não tenho filhos, tenho vários alunos que vivem lá em casa, que eu adoro, sou apaixonada. Mas eu falo assim, que quando você casa, até falo no curso de noivo, né, quem já casou e sabe, é uma união mesmo, é em tudo. Porque eu escuto de alguns amigos falam assim, meu marido me ajuda. Não, gente, ele não ajuda, ele tem a obrigação dele, a casa é dos dois, as dívidas são dos dois. Eu falo, né? que é uma sociedade. Isso, é verdade. Na sociedade. vida. Uhum. E cada um tem parte de responsabilidade em todos os campos. Sim. Então, tanto no financeiro, tanto nas obrigações do dia a dia, é uma sociedade. Todos têm responsabilidade. E quando tá assim em equilíbrio, tá tudo alinhado, as coisas fluem muito bem. E quando não chega nesse acordo, né, um discorda do outro, é o que acontece? As pessoas vão começar a brigar, aí, né, vira aquele desastre na casa, que chega, né, até o fim do casamento. E onde que é a consequência disso, Lisete? Hoje o pessoal, onde é que você for conversar, você vai ver o pessoal falar, nós temos que separar a vida pessoal do profissional. Isso é impossível. Eu também acho que não tem como. É impossível, porque não adianta falar que você vai chegar da mesma forma no seu trabalho no dia seguinte, sendo que você teve uma briga com seu esposo, qualquer outra, ou perder um parente. Como, gente, isso nós não somos existe. humanos, né? O sentimento prevalece. O que a gente tem que tentar, nesse caso, é fazer o que você falou, é tentar não passar, pelo menos, tudo o que a gente sentiu, o que a gente está sentindo, para outra pessoa, porque afinal de contas ela não tem culpa. É uma filtrada mesmo. Mas que cada um tem sua carga, né? Cada um tem sua carga. Segura ali, carrega só as pedras. Mas né? que tem a consequência no seu dia a dia no trabalho, isso é certeza, e na sua produtividade. Não tenho dúvida disso. Então, se você tem um ambiente harmônico em casa, uma família interessante, isso vai refletir também do lado positivo lá no seu trabalho. Com certeza. Eu falo, quando tá tudo assim ok, né, o trabalho, a família, essa produtividade vai ser muito maior. E com isso tudo vai melhorar, né? O aumento, como que fala, não é aumento, essa progressão do cargo, às vezes do salário.
Então, assim, é muito importante a gente estar alinhado. Primeiro, o ambiente que a gente deve ser harmônico é o dentro da nossa casa, né? Se dentro da casa está ok, pode ir para o trabalho tranquilo que vai ser sucesso, né? E você consegue passar essa imagem de alegria, de felicidade que você tem dentro da sua casa, que você leva para o ambiente de trabalho, e isso também vai contagiar. Tanto contagia o lado negativo, né, que afeta as pessoas, pensam, nossa, eu não quero ir naquela pessoa não, ser atendido por ela não, porque ela é mal-humorada, ela nem dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nem cumprimento, nem dá um sorriso e tal. Então, assim, a gente acaba no mercado de trabalho tendo as preferências dos colaboradores, né, justamente por causa desse olhar, desse sorriso que as pessoas nos dão. E é importante a gente pensar nisso também, gente, é assim, que às vezes você tá péssimo, seu dia tá horroroso, né? Aí o que acontece? Você vai para o trabalho e tem aquele colega de trabalho que está super feliz e consegue transmitir aquela alegria para você. Aí você contagia ali, né, aquela coisa boa, e você, do lado positivo, você tem um resultado bacana. Gente, tá faltando só 5 minutos, né? O nosso papo tá tão bom, podia ficar mais tempo, né? Mas então vamos lá, porque os alunos sempre pedem, não só alunos, né? As pessoas, eu acho que é uma dificuldade assim, em geral, saber como que eu vou me comportar na entrevista de trabalho. Dá algumas dicas aí que são fundamentais para você garantir sua vaga. Bom, gente, eu acho que a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é manter um currículo atualizado e principalmente com o contato atualizado. Às vezes o pessoal fala assim, manda o currículo e o currículo vai para a gaveta e some. Gente, toda empresa recebe muito currículo. Quando ela tiver a oportunidade de pegar o seu currículo, não pode estar com o telefone errado. Imagina você ter a oportunidade da empresa pegar o seu currículo e na hora que ela pegar, conseguir contato com você. Eu estou falando isso porque isso acontece com frequência. Aí não consigo falar o que eu tenho que fazer? Tirar de lado e ir para o próximo currículo. Quando é que aquele currículo vai entrar novamente? Nossa, talvez nunca. Entendeu? Então, manter o currículo atualizado, com os números atualizados, esse é o primeiro passo. Você foi chamado para uma entrevista, gente, não só de contatos, informações todas sobre você, o máximo de informações que você achar importante de colocar no currículo. E você passou por essa etapa, pegou o seu currículo e chamou para uma entrevista. Gente, aí é a hora de você mostrar o que você realmente quer. Procure estudar sobre a empresa. No dia da entrevista, gente, não vá com qualquer roupa. Não vá de bermuda. Não tem jeito. Boné. Não tem jeito. Isso passa uma imagem para quem está entrevistando. Então, isso, gente, que tipo de empresa que eu estou fazendo uma entrevista? Então, se é uma empresa mais séria, lógico que eu tenho kit social. E sempre passo uma E hoje a gente tem a ferramenta do Google, gente, pesquisa lá, né? Eu vou para tal entrevista, dá uma pesquisada, que tipo de roupa que eu vou. Que tipo de roupa, gente? Né? Isso mas faz muita diferença. Porque a primeira imagem ainda fica. A hora que você bate o olho na pessoa, que ele já produz uma imagem em quem está entrevistando. E na hora a coisa mais difícil na hora da entrevista é não ficar nervoso. Só que lembrando que quando você fica nervoso, você não passa a imagem de que você realmente é. Que é o que o entrevistador está querendo saber. Porque se você passa uma imagem que você não é, na hora que você entra no trabalho, mas não foi essa pessoa que eu entrevistei, não. Você está se enganando, né? Sabotando você mesmo. E outra coisa, às vezes o pessoal fala assim, tem até curso para enganar o entrevistador. Gente, da mesma forma que tem curso para enganar o entrevistador, tem curso para lidar com quem está querendo enganar o entrevistador. Tá? Então isso não adianta. Vá lá, mostre quem você realmente é, mostre a sua vontade de trabalhar na empresa, se for realmente esse a sua vontade. Que se for o perfil da vaga, se não for nessa vaga específica, numa próxima, com certeza eles lembrarão de você. Muito obrigada, Nelson. Imagina. Foi assim, ótimo, né, esse bate-papo que a gente teve. Espero que vocês também tenham gostado, tá, gente? E uma dica aqui de linguagem corporal que é fundamental também. Gente, não se mostrem inseguros. Eu sei que a insegurança vai bater, mas jamais faça isso aqui, ó. Nunca cruze os braços. Isso inconscientemente passa a imagem que você está travado. Você está travado, que você não está querendo aquele determinado trabalho. Então, gente, muito obrigada. Fala um pouquinho da conta digital aí, Nelson. Gente, aproveitando essa situação toda que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, aproveite para conhecer as nossas contas digitais do Cicobi Lagoa Cred,
Você não precisa vir na cooperativa para fazer uma conta, é tudo pelo aplicativo. E não só as contas digitais, você pode também usar os nossos canais para trabalhar com o Lagoa Credit Card. Tem um aplicativo, pode fazer o download, tá bom? Para você fazer tudo que você precisa no aplicativo. Muito bom, muito obrigada. Pessoal, continue acompanhando toda terça-feira o nosso vídeo e toda quinta-feira a nossa live. Feliz Dia do Trabalhador para todos vocês e um abraço!